Começando o nosso resumo aqui, em primeiro lugar, o que nós queremos falar é que essa igreja, ela tem suas bases no Evangelho. Quando nós lemos o capítulo 1, do versículo 2 a 10, nós vamos ver isso. E essas bases, o versículo 2, provoca louvores a Deus pela fidelidade do Evangelho. Versículo 5, é uma igreja que nasceu pela pregação poderosa do Evangelho. Versículo 6, segue o exemplo de Cristo em meio às tribulações. E versículo 7 e 8, uma igreja modelo para outros cristãos. Veja, versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em nossas orações e sem cessar. Uma igreja que Paulo orava, mas se agradecia a Deus pela sua conduta. E nós vamos ver no decorrer da carta o que motivava Paulo a agradecer a Deus por aquela igreja. Porque aquela igreja, apesar de todas as circunstâncias, era uma igreja fiel ao Evangelho. Segundo lugar, o versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Uma igreja fundamentada no Evangelho, que tem bases no Evangelho, é uma igreja que nasce ou que nasceu pela pregação do Evangelho. Entendam bem como Paulo está construindo o seu raciocínio, nós devemos resgatar isso. Terceiro, versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala três coisas aqui importantes. Nosso exemplo de Cristo, ter recebido a palavra. Paulo, ele atribui essa conduta da igreja de ser exemplo dele, exemplo de Cristo, porque receberam o quê? A palavra, o Evangelho. E versículo 7 e 8, uma igreja modelo para outros cristãos. Vejam no versículo 7 e 8. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda parte se divulgou o quê? A vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus irmãos, o que nós queremos relembrar aqui e destacar, a igreja, ela tem suas bases, e a base dessa igreja é o Evangelho. É impossível cavar e ver o que fundamentou uma igreja. Como nós vamos perceber isso? Por meio das suas orações, das suas pregações, dos seus louvores, da sua prática. Um outro ponto importante que nós devemos observar, aquela igreja, ela é mencionada pela comunidade como a cidade reconhece essa igreja? Como o bairro reconhece essa igreja? Como uma igreja alegre? Como uma igreja de festas? Como uma igreja que tem uma ação social muito forte? Ou como uma igreja que ensina a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, em todo o tempo, ele destaca essa igreja como a igreja do Evangelho, que fundamentada no Evangelho, que seguiu o exemplo de Cristo, que tinha suas bases no Evangelho. Uma igreja que se tornou um modelo para outras igrejas. Que tipo de igreja eu quero ser? As pessoas olhavam para a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque essa igreja iniciou com a pregação do Evangelho. Hoje, infelizmente, isso tem se perdido. E graças a Deus, meus irmãos, muitas igrejas que adulteram o Evangelho estão com suas portas fechadas, porque enganavam pessoas, vendiam o Evangelho, faziam falsas promessas. E hoje nós estamos diante de uma pandemia, que essas promessas não estão se cumprindo. Hoje nós estamos diante de uma crise mundial, onde essas falsas promessas não estão se cumprindo, e essas igrejas perderam a razão de existir. Elas são desnecessárias, elas não são úteis, porque o fundamento delas
não era o Evangelho. Precisamos construir a nossa igreja no fundamento do Evangelho. E aqui não podemos enganar ninguém. Qual é a mensagem que nós temos? O Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós precisamos construir a nossa igreja sobre esse fundamento.